Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. O Senhor nos proporciona esta noite o privilégio de nos reunirmos para louvá-lo, para prestar este serviço, este louvor ao seu nome. Neste que é o terceiro dia do ano que se inicia, ano de 2021. Coloquemos-nos de pé para lermos a palavra do Senhor no Salmo 63. Faremos a leitura de forma responsiva. Salmo 63. Leiamos a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubilosamente. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim seja o nosso ser, assim seja a nossa vida buscando por esse Deus forte, ansiosamente, que nossa alma tenha sede desse Deus, que o nosso corpo almeje por esse Deus, que nem terra árida, exausta, terra sem água, terra seca, que assim sejamos nós, neste ano que se inicia, firmes, fortes em procurar a esse Deus. Os irmãos podem se assentar, e assentados, nós vamos nos achegar até o templo do Senhor, no santuário do Senhor, para elevar nosso pensamento, orando e agradecendo ao Senhor por esse privilégio que temos de estarmos na casa, na presença dEle, adorando-o e confessando assim os nossos pecados na presença do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, nos achegamos à Tua presença, ó Pai, para te cultuar nesta noite, para elevar, ó Pai, o nosso pensamento até o Teu trono de glória, até o Teu trono de graça,
para exaltar o teu santo nome, pois somente o Senhor é merecedor de honra, de glória, de louvor, merecedor, ó Pai, de ser exaltado, de ser proclamado entre as nações. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido esse Deus misericordioso, esse Pai amoroso, Pai bondoso para conosco. Ó Deus, permita-nos elevarmos a nossa voz até Ti, ó Pai. Permita-nos, ó Pai, prestarmos este culto, este louvor a Ti, ó Pai, que ele chegue até Seu trono de graça como aroma suave, agradável. Ó Deus, tem misericórdia e compaixão do Teu povo que se reúne aqui neste local. Perdoa-nos as falhas, os pecados, ó Pai, Tu conheces a cada um de nós, conheces os nossos corações, e assim, ó Pai, nós clamamos que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, ó Pai. Sara os nossos corações, sara, ó Pai, as nossas mentes, dai-nos, ó Pai, força para vencer as dificuldades. Não permita, Senhor, que venhamos a esmorecer diante das dificuldades que possamos encontrar à nossa frente, mas que possamos olhar para a cruz de Cristo e através dela, ó Pai, através de Cristo Jesus, vencer as dificuldades. Ó Pai, sê conosco, tem compaixão, é o que nós clamamos, tem misericórdia de nós, ó Pai, aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, no nome santo de Cristo Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Entoemos um hino ao Senhor. Qual que é o hino? De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer.
Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ainda de pé, nós entoaremos os salmos, Salmo 84, ao Senhor nosso Deus. Façamos esta leitura mais uma vez de forma responsiva. Lerei um versículo, os irmãos respondem com o seguinte: Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia dos teus atos Vale mais que mil. prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Versículo 4. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Nós somos este povo, somos esses eleitos para andar cuja força está no Senhor, cuja força não está em nós. Dele vem tudo o que precisamos, dele vem o manancial, ele faz por nós a vitória. Feliz é o homem que confia no Senhor e anda pelos caminhos do Senhor. Esse Deus maravilhoso, essas são as promessas para nós deste Deus. Deus que é sol, Deus que é escudo, Deus que dá graça e glória e que não sonega bem nenhum aos seus filhos, aqueles que andam retamente na presença do Senhor. Nós vamos entoar um cântico neste momento e no decorrer deste cântico, irmão ou irmã que veio preparado para ofertar, para trazer seu dízimo na presença do nosso Deus, poderá assim, no decorrer do cântico, trazer. sei que tenta
tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações irão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Os irmãos podem se assentar. Convido o nosso irmão Diácono Tércio para que faça oração ao Senhor, agradecendo a Ele pelos dízimos, pelas ofertas, consagrando ao Senhor assim as nossas vidas. Oremos. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus nosso, o Senhor mesmo nos trouxe aqui esta noite, na Tua presença. Abençoa Tu mesmo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pode, Senhor Deus, fazer o coração do homem se voltar para Ti. E o Senhor mesmo tocou nos nossos corações e nos fez com que estivéssemos aqui, na Tua presença para Te adorar, para oferecer aos nossos próprios corpos, nossas mentes, nossa alma, em louvor ao Teu nome, em adoração, em sacrifício a Ti. Te rogamos que o Senhor mesmo nos encha, Senhor Deus, com o Teu Espírito, para que façamos tudo conforme a Tua vontade. Agrada-nos, Senhor Deus, em nos receber na Tua presença. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra e sermos transformados por ela. Sermos, Senhor Deus, edificados, termos a nossa fé fortalecidas em Jesus Cristo, para que possamos viver vidas santas que agradem a Ti. Te agradecemos, Senhor Deus, pela nossa vida, te agradecemos por toda a Tua providência nos nossos lares, pela nossa saúde, pelo, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, pelos nossos trabalhos, pela salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados e entregamos, Senhor Deus, diante do Senhor, essas ofertas, esses dízimos, que sejam para, Senhor, a contribuição do Teu reino, para o crescimento do Teu reino, neste lugar e onde quer que o Senhor queira que seja disposta essas quantias. Nós, Senhor Deus, te louvamos por esse culto que o Senhor mesmo proporciona a nós, Senhor Deus, te render. Nós te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Nós passaremos para a nossa leitura confessional do nosso Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 136. Quais são os pecados
proibidos no sexto mandamento? Os irmãos podem ler a resposta. A inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tem de destruição da vida de alguém. E tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Eu acho que resume muito bem o sexto mandamento para nós. Eu acabei não colocando no boletim as referências bíblicas da pergunta e da resposta 136. Eu estarei colocando no nosso grupo de WhatsApp essas referências para que os irmãos possam estarem estudando, possam estar meditando na palavra do Senhor durante a semana, em questão a pergunta 136 do nosso catecismo. Nós entoaremos ainda um cântico ao Senhor, cântico aleluia, salvação e glória. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dá-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dá-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dá-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dá-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o reverendo José Maria.
Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos fazer leitura do Salmo 147. Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia. Amém. Os irmãos já devem ter notado que os Salmos 146 a 150, todos eles começam e terminam com aleluia. O único lugar onde não está escrito aleluia, está escrito louvai ao Senhor, que é a mesma coisa que aleluia. Esses salmos, eles foram escritos para servir de clímax a todo o louvor que se presta a Deus em todo o saltério, em todo o livro de Salmos. Esses salmos, eles se dedicam a demonstrar por que é que Deus deve ser louvado. Então, eles cantam a majestade de Deus, eles cantam os atributos de Deus. Eles proclamam a glória de Deus. Tudo que Deus é e tudo que Deus faz, particularmente em favor do seu povo. Em todos eles, há uma distinção clara e determinada entre aqueles que pertencem a Deus e os que não pertencem. Eles falam
do que Deus faz pelo seu povo e do que Deus faz contra aqueles que desprezam a Deus e que perseguem o povo de Deus. Eles mostram essa distinção, está presente em todos eles. Então, nós temos exposto esses ensinamentos e nós oramos para que em cada coração haja a compreensão, o entendimento de quem Deus é para a nossa edificação, para que nós possamos viver vidas tranquilas pela confiança em Deus, pela dependência de Deus, do seu amor, do seu poder, dos seus atributos que estão agindo para nos proteger, para nos conduzir, para nos sustentar, para nos guardar. E esse Salmo 147, ele está falando do nome de Deus que significa Todo-Poderoso. É o nome El Shaddai. Deus é conhecido por vários nomes nas Escrituras. Esses nomes fazem parte da revelação progressiva que Deus deu de si mesmo, porque o nome tem a ver com a pessoa. E Deus quis se revelar progressivamente, porque nós não poderíamos suportar uma revelação completa dele de uma vez. E em cada fase, em cada etapa da revelação, Deus usou um nome de acordo com os atributos que Ele queria revelar da sua pessoa. E este salmo fala do Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Foi o nome que Deus Desculpem, o refluxo está atacando. Esse nome foi o nome que Deus escolheu para se revelar a Abraão. Deus se apresentou a Abraão e disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Deus El Shaddai é aquele Deus que se relaciona pessoalmente com os seus filhos, com o seu povo. E ele se relaciona com o objetivo de fazer com que cada um dos seus filhos se pareça com ele. Viva como Ele quer que nós vivamos de acordo com o caráter dEle. Quando Ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, Ele não estava simplesmente obrigando Abraão a ser parecido com Deus. Na verdade, ser perfeito é mais do que um imperativo, é uma sentença de Deus concedendo a Abraão a capacidade de viver segundo a vontade de Deus. Deus não estava dizendo: Abraão, seja perfeito. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, pelo meu poder, seja perfeito. Ou seja, é uma sentença de Deus que determina como os seus filhos devem viver, porque é o poder de Deus que nos santifica. Ao mesmo tempo que nas Escrituras Deus diz
sede santos, porque eu sou santo, ele diz: eu sou o Deus que vos santifico. Esse é o Deus El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que usa o seu poder para se relacionar pessoalmente com o seu povo, com os seus filhos. E é disso que esse salmo nos fala. Esse salmo, ele está dividido em algumas partes bastante práticas para o nosso entendimento e para a aplicação do poder de Deus nas nossas vidas. Primeiramente, então, Deus se apresenta falando a respeito dos seus feitos, os feitos da onipotência de Deus. Se Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente. A palavra onipotente significa exatamente todo-poderoso. E também significa o único, totalmente, absolutamente poderoso. Só Deus é todo-poderoso. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. Mas alguém poderia perguntar assim: mas e o diabo, ele não tem poder? Tem sim. Mas o poder que o diabo tem é um poder delegado. É um poder que Deus concede a ele. Tudo que o diabo pode fazer é concedido por Deus, e isto para julgamento sobre os ímpios. O diabo usa esse poder delegado para perseguir e atacar o povo de Deus. Mas ele não pode ir nenhum milímetro além daquele limite que Deus permitiu a ele. É como no caso de Satanás agindo na vida de Jó. Então, apesar de ser o príncipe deste mundo, Satanás não tem nenhum poder dele mesmo. E ele já está derrotado. Então, agora, quais são os feitos da onipotência de Deus que nos são relatados nos Salmos e que servem para a nossa vida diária, para nós aplicarmos no nosso viver de cada dia, a fim de sermos consolados pela palavra de Deus? Então, o Salmo apresenta aqui os feitos de Deus para com o seu povo. O versículo 2 diz assim: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Jerusalém aqui está sendo tomado como parte pelo todo. Ou seja, Jerusalém aqui significa toda a igreja, todo o povo de Deus. O Senhor edifica a sua igreja, o Senhor edifica Jerusalém, o Senhor edifica o seu povo e congrega os dispersos de Israel. Esse dispersos de Israel aqui não se refere particularmente ao povo judeu. Ele está se referindo a todos os eleitos de Deus que estão dispersos pelo mundo em todos os tempos e que foram escolhidos desde a eternidade. São todos os que pertencem a Deus e que Deus vai congregando pela pregação do Evangelho. E isso vai acontecer até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O versículo 6 diz assim:
O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Vejam que humildes aqui está sendo contrastado com ímpios. Isso faz parte do paralelismo que existe na poesia hebraica, em que a segunda parte da estrofe repete ou entra em contraste com a primeira parte. Então, humildes está em contraste com ímpios. Humildes, então, não são as pessoas pobres, as pessoas desamparadas, as pessoas que não têm recursos. Humildes aqui é aquele mesmo humilde lá do Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões traduzem aquela palavra humildes lá por pobres. Mas também a palavra pobres lá não quer dizer pobreza financeira, econômica. São as pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus, que são pobres, que são desamparadas de Deus, que dependem de Deus. São as pessoas que se arrependem dos seus pecados porque reconhecem que não possuem a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses que reconhecem que carecem, que não têm a glória de Deus, são os pobres e são os humildes. Humilde, portanto, são aqueles que temem a Deus. São aqueles que reconhecem que precisam de Deus e o buscam para obedecê-lo. Os que não fazem isso são os ímpios. A palavra ímpio é uma palavra composta no original de duas palavras. Que é um prefixo que significa negação, falta, e pio, que significa piedade. Então, ímpio é aquele que não tem piedade. Impio, sem piedade, ou seja, sem temor de Deus. Então, ímpio não é somente a pessoa que faz mal ao outro. Não é somente a pessoa violenta, o criminoso, o bandido. Ímpio é todo aquele que não busca a Deus e depende de Deus para a sua vida. E aí pode ser até uma pessoa que faz o bem, pode ser uma pessoa caridosa, mas se ela não busca a Deus por sentir necessidade da presença de Deus na sua vida, ela é ímpia. Mesmo que seja uma pessoa religiosa, é um ímpio. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um ímpio, porque ele não exercia a verdadeira piedade, ele perseguia o povo de Deus. Quando ele se converteu, foi pelas palavras de Jesus que disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Se Paulo estava perseguindo a Jesus Cristo, ele era ímpio. Ele não tinha a verdadeira piedade, a sua religião não o habilitava a ser humilde. Ele não era humilde, ele era ímpio. Assim também serão tratados todos aqueles que no dia da consumação dos séculos forem rejeitados e questionarem o julgamento de Cristo. Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos?
Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Em teu nome nós não fizemos isto ou aquilo? E Jesus então vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. A igreja de Cristo na terra, ela está cheia de ímpios. E todos esses ímpios, quando chegar a grande tribulação, eles vão negar a Cristo, eles vão apostatar da fé. E então, aqui, Deus está nos dizendo que Ele ampara os humildes. Esse é um dos feitos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que usa a sua onipotência para guardar e proteger o seu povo. Ele ampara os humildes. Deus ampara todos aqueles que reconhecem a Deus na sua vida, que reconhecem a sua necessidade de Deus e o buscam, e o obedecem, e estudam a sua palavra para viver segundo a vontade de Deus. O versículo 13 diz assim: pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Isso é proteção, isso é segurança. Deus usa a sua onipotência, o seu atributo de Deus Todo-Poderoso, para proteger os seus filhos. Aqui a figura é de uma cidade fortaleza inexpugnável, com as suas portas com trancas reforçadas de tal maneira que ninguém entre. Ao redor de cada filho de Deus, Deus estabeleceu o seu poder de proteção e de segurança. Para alguma coisa nos atingir, tem que passar por esse círculo da proteção e da segurança de Deus. E o versículo 14 diz assim: estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Esta paz não é aquela paz que o mundo está buscando. O mundo está buscando e vai conseguir estabelecer uma paz sem Deus. Mas essa paz sem Deus, ela não vai trazer paz para a igreja, pelo contrário, perseguição. Mas a paz de Deus estará guardando cada mente, cada coração dos filhos de Deus, de tal maneira que nós não vamos precisar entrar em pânico, nem ter medo, nem ter ansiedade com nada do que vier a acontecer no mundo, porque estaremos guardados pela paz de Deus. Deus estabeleceu essa paz nas nossas fronteiras, isto é, ao redor do nosso viver de cada dia. E te farta com o melhor do trigo. Trigo aqui também está sendo usado como sinédoque, isto é, tomando a parte pelo todo. Trigo aqui representa todo o alimento que nós precisamos no nosso dia a dia. Mesmo no tempo da fome, Deus vai nos conceder o melhor do alimento, com fartura. Porque toda a terra é dele. Tudo é dele. E Deus pode vencer
qualquer barreira, seja econômica, seja política, para poder alimentar o seu povo. Hoje se fala muito a respeito daquela profecia de que os filhos de Deus não vão poder nem comprar, nem vender, comercializar, para adquirir o seu alimento. Então logo vem o medo. E como é que nós vamos comer? No tempo da igreja primitiva, lá no início do Novo Testamento, isso já aconteceu. Os profissionais cristãos, todos eles tinham que pertencer a um determinado sindicato. O sindicato dos ourives, o sindicato dos sapateiros, o sindicato dos ferreiros e etc. e tal. E esses sindicatos, eles estavam nas mãos de pessoas que eram idólatras, pagãs, e que exigiam dos seus associados a prática de idolatria, inclusive a participação em banquetes que terminavam em orgias. Então, o profissional crente, ele se recusava a participar dessas coisas. E aí então ele era desligado do sindicato e as pessoas ficavam proibidas de comercializar com ele, de entrar em negociação com ele, encomendar objetos, coisas, etc, etc. Ou seja, o crente que era excluído do sindicato, ele ficava sem poder comercializar os seus produtos. Ficava proibido de adquirir material para continuar trabalhando, inclusive de adquirir comida. Essas coisas vão acontecer no final dos tempos, antes da volta de Cristo. E isso de forma universal, de forma muito mais intensa. Então as pessoas olham para esse futuro e ficam assustadas, ficam amedrontadas. Mas Jesus, Ele procurou nos tranquilizar com relação a isso, dizendo que nós não precisamos andar ansiosos quanto ao nosso comer e ao nosso vestir. Porque o nosso Pai sabe que necessitamos dessas coisas e Ele é todo poderoso para nos suprir. Aqui está dizendo o melhor do trigo, ou seja, o melhor do alimento e com fartura. Trigo, naquele tempo, era alimento de luxo, porque o pobre não comia trigo, o pobre comia cevada. Os ricos comiam trigo. Mas o Salmo está nos prometendo que Deus vai nos alimentar com o melhor do trigo, ou seja, a melhor alimentação e com fartura. Sejam quais forem as condições do mundo no futuro. Porque Ele é o dono de toda a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, não existe nenhum poder, nem mesmo igual ao dele.
nada pode impedir a Deus de alimentar os seus filhos. Os versículos 19 e 20 diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram seus preceitos. Deus sempre vai estar nos conduzindo pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos confortar, para nos conduzir no nosso viver, para nos orientar, para nos reconduzir a Deus, nos concedendo o arrependimento dos pecados. A palavra de Deus, ela nos sustenta e ela preserva a nossa fé. Ela faz com que nós conheçamos a Deus e possamos descansar nele. Nós somos sustentados e santificados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus estará guardando a igreja de Deus em todo o tempo até o dia da volta do Senhor Jesus. Neste salmo também nós temos os feitos de Deus com relação ao universo. Versículo 4 diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Já pensaram na grandiosidade do poder de Deus em poder contar o número das estrelas e conhecê-las, cada uma delas pelo seu nome? Isso não é fantasia, não. Isso é literal, porque a Bíblia fala disso em outra parte. Até hoje, ninguém sabe qual é o número das estrelas. Os astrônomos falam em bilhões de estrelas em cada galáxia. Mas não existe um número exato dado pela ciência, apesar dos telescópios gigantescos que estão circulando no espaço, informando aos astrônomos a respeito dos mundos mais distantes. Relativamente, nós conhecemos poucas estrelas pelos seus nomes, nomes dados pelos homens. Alguns nomes são muito bonitos, mas aqui está dizendo que as incontáveis estrelas são conhecidas por Deus e chamadas pelo nome, porque Deus as estabeleceu. O versículo 8 diz assim: que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. E o versículo 9: dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Nós já falamos sobre isso no domingo passado, inclusive nós lemos aquela passagem de Jó, que entra em detalhes com relação à soberania de Deus em prover para toda a terra aquilo que traz o alimento para todas as pessoas. Nós falando a respeito do cuidado universal de Deus. Mas nós também dissemos que todos os feitos de Deus para com a terra são realizados no interesse do seu povo.
Os outros, os que não pertencem a Deus, eles comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Foi o que Jesus Cristo disse para aquela mulher Ciro-fenícia. Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los para os cachorrinhos. Sim, Senhor, eu sei disso, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmãos, nós fomos assentados à mesa do Senhor pelo próprio Deus. Nós somos os filhos. Toda a provisão de Deus no universo, tudo que Deus faz para dar a chuva, para produzir o alimento, todo o movimento que Deus faz com as correntes aéreas e marítimas para estabelecer um clima que seja produtivo, cada detalhe da ação todo-poderosa de Deus no mundo é no interesse da sua igreja, é no interesse do seu povo, é no interesse dos seus filhos. Não nos esqueçamos disso. E os versículos 16 a 18 dizem assim: dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. São as coisas que acontecem na natureza, a cada estação. Só que hoje, nos nossos dias, essas coisas estão muito descontroladas. E isso está preocupando as autoridades científicas no mundo todo. Porque os homens chegam a um limite em que eles não conseguem mais controlar as coisas. Os chineses estão tentando controlar o tempo. Estão tentando controlar as estações, estão tentando controlar as chuvas. Isso é um sonho antigo da humanidade, isso vem sendo buscado há décadas. A capacidade, por exemplo, de o homem direcionar as nuvens para atender à necessidade da terra, por causa justamente do descontrole climático que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que esse descontrole ele vai continuar, ele vai aumentar. O ser humano não vai ter condições de dominar essas coisas, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele usa o seu poder absoluto para direcionar todos os fenômenos climáticos para o bem do seu povo. É Ele quem controla essas coisas. Nós vivemos
de uma interação entre ser humano e natureza que não possibilita ao homem interagir igual, correspondente à natureza. Porque quando o El Ninho se descontrola lá, todos nós sofremos aqui. Quando o vento siroco se descontrola, todo o hemisfério norte padece. Então não há como o ser humano reagir correspondentemente à natureza. Mas o Salmo ainda fala de um outro efeito do poder de Deus, que é sobre os ímpios. Versículo 6 diz assim: o Senhor dá com os ímpios em terra. E no Salmo 145, que nós citamos hoje de manhã, no versículo 20, diz assim: os ímpios serão exterminados. No Salmo 146, versículo 9, diz que Deus transtorna o caminho dos ímpios. Transtornar é confundir, é virar de ponta cabeça. Ou seja, todos os planejamentos do ser humano, todos os projetos do ser humano podem ser totalmente desarrumados por Deus, para que não dê certo. No culto matutino eu lembrei a palavra de Deus no Salmo 2, em que Deus olha para a conspiração dos homens contra ele e contra o seu ungido, contra o seu povo, e Deus se ri, Deus zomba deles. Então, o poder de Deus, que está acima de todas as coisas, que é transcendente, ele não dá a mínima importância para aquilo que o homem planeja, para aquilo que o homem trama, por mais sinistra que seja a conspiração. Deus, na sua transcendência, no seu poder, Ele está acima de todas essas coisas e Ele move tudo isso segundo a sua vontade e no interesse e para o bem do seu povo. Nós chegamos aqui a uma revelação de Deus, com a qual nós vamos concluir esta mensagem, e que afeta diretamente tudo aquilo que nós podemos sentir, pensar, realizar. Aquilo que está diretamente relacionado com o nosso viver de cada dia, com os nossos negócios, com os nossos projetos, com os nossos sonhos,
com as nossas escolhas, com os nossos interesses. O versículo 11 diz assim: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos ler juntos? Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Significa que o Deus Todo-Poderoso, Ele emprega todo o seu poder, que é absoluto, para fazer o bem àqueles que pertencem a Ele. Notem que isso aqui não tem condição, isso aqui não é condicional, não depende de nós. É Deus quem está se revelando como aquele que se agrada dos que o temem. E os que temem a Deus são justamente aqueles que Deus escolheu, aqueles que Ele elegeu, aqueles que sabem que são filhos de Deus, porque o Espírito Santo habita neles. Então, a nossa tranquilidade diária, a nossa paz diária, a nossa realização diária, o nosso sucesso diário, a nossa proteção e segurança diárias, não está dependendo de nós. Está dependendo do fato de que Deus se agrada de nós. E Ele não se agrada de nós por causa de qualquer coisa boa que Ele vê em nós, de qualquer virtude. Ele se agrada de nós porque nós pertencemos a Ele desde a eternidade. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos fez. Ele nos constituiu seus filhos, e quando nós pecamos, Ele enviou o seu Filho unigênito para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. Porque Ele não fez filhos para a perdição, para a condenação. Uma outra coisa que nós notamos nesses últimos salmos do Saltério é que a revelação de Deus, ela vem num crescendo. E a revelação desse fato de que Deus se agrada de nós, ela é uma das culminâncias, ou seja, uma das revelações mais importantes para o nosso viver. Nós somos alvos do agrado de Deus. Ou seja, Deus não nos olha com ira, porque a ira que existia, Ele já removeu através do sacrifício de Cristo. A ira caiu sobre Cristo, foi removida de sobre as nossas cabeças. Nós somos contemplados por Deus, somos olhados por Ele na sua paz. O Salmo fala disso, que Deus estabeleceu a sua paz nas nossas fronteiras, inclusive na nossa fronteira com Ele, principalmente. Então, irmãos, não há o que temer.
Deus se agrada de nós, se agrada dos que esperam na sua misericórdia. Deus se revela a nós para que nós saibamos que Ele é misericordioso, que Ele tem um coração totalmente inclinado a nosso favor, isso é misericórdia, e que todo o poder dEle, a onipotência dEle, está à nossa disposição para nos conduzir e nos guardar na condição de filhos dEle. Nós estamos assentados à mesa do Senhor. E Deus sempre vai ter para nós o melhor do seu trigo. O melhor de todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz que tudo é nosso, tudo é nosso. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Então, está tudo bem. Não está? Então tá. Nós vamos nos assentar agora à mesa do Senhor para participarmos da Santa Ceia, lembrando de todas essas coisas que Deus nos tem ensinado a seu respeito através desses salmos que nós estamos estudando. Vamos comer esse pão e beber esse cálice, lembrando que Deus tem para nós, em qualquer época, em qualquer condição, o melhor de toda a terra, que é dele e que é nossa. É nossa. Por enquanto nós estamos como estrangeiros nela, mas ela está reservada para nós, a nova terra. Quando ela estiver em toda a sua plenitude de beleza, de riqueza, só nós é que estaremos nela. Só os filhos de Deus, só a sua família. Vamos, pois, participar com alegria da ceia do Senhor. Eu convido o presbítero José Rosa